Na cadeia de imigração em Burlington, Massachusetts, cânticos de Natal viram atos de protestos. Em Maryland, um gesto de fé e coragem. Um padre decide assumir a tutela de crianças cujos pais temem ser deportados. E nos bastidores da política, o presidente Donald Trump volta a defender a chamada imigração reversa, afirmando que a saída de imigrantes alivia a pressão sobre aluguéis e empregos nos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais, agora, no Agenda 47, ao vivo de Nova York. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47. Hoje estamos ao vivo aqui, direto do Rockefeller Center, na árvore de Natal mais famosa de Nova York, que ilumina a temporada de festas de fim de ano. E esse majestoso abeto norueguês, que é o nome dessa árvore, de cerca de 23 metros de altura e mais de 11 toneladas, foi doada pela família Roos. Foi instalado aqui e foi sempre aqui nesse complexo do Rockefeller Plaza aqui. Decorado com mais de 50 mil luzes de LED, coroada com uma estrela de Swarovski deslumbrante, a cerimônia oficial de acendimento dessas luzes aconteceu no dia 3 de dezembro de 2025, mantendo uma tradição iniciada em 1933. Multidões de visitantes e moradores esperaram horas no frio para ver as luzes de Natal brilharem pela primeira vez em 2025, sinalizando aí o início da temporada natalina em Nova York. Essa árvore é um símbolo de alegria, de esperança e união para moradores e turistas do mundo inteiro que visitam a cidade. A árvore vai permanecer iluminada diariamente até meados de janeiro de 2026 e depois será reciclada em madeira para a construção de casas por meio de parceria com a ONG Habitat para a Humanidade, encerrando assim a tradição com um propósito social. E é daqui hoje que estarei apresentando o Agenda 47, jornal dedicado a acompanhar de perto as principais ações que envolvem o 47º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como vocês já sabem, destacando os impactos diretos na vida dos imigrantes e na política americana. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá, pela SPT Television, SIC Internacional, e também na nossa plataforma de stream SPT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube, Seabra Brazilian Television. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Ativistas pró-imigrantes promovem cantos natalinos em frente ao escritório regional da ICE em Burlington, no estado de Massachusetts, nesta semana, em protesto pacífico e simbólico contra as detenções de imigrantes durante as festas de final de ano, com as canções em inglês e espanhol. A partir de hoje, dia 22, dia 23 e 24 de dezembro, acontecerão esses protestos. A ação faz parte de um movimento muito maior de solidariedade às pessoas sob custódia do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos e visa chamar a atenção da comunidade para políticas imigratórias federais nos Estados Unidos. Organizações locais destacam que a iniciativa não violenta e humanitária busca levar uma mensagem de esperança a quem está detido e pressionar, assim, por mudanças nas práticas de detenção. Enquanto isso, manifestações e ações em frente ao mesmo centro em Burlington têm ocorrido regularmente, com relatos de protestos pacíficos e até prisões por desobediência civil nos últimos dias. Em meio ao debate mais amplo sobre a atuação do ICE lá no estado de Massachusetts.
Os comerciantes esperavam que a situação melhorasse após a onda de deportações promovida pelo governo Trump no bairro de Little Village, em Chicago. Em vez disso, essa semana trouxe de volta as batidas das autoridades federais de imigração, que esvaziaram as ruas da cidade, normalmente vibrantes. Acompanhe. These streets in Chicago's Little Village neighborhood, known as the Mexican capital of the Midwest, are normally bustling with activity. But recent federal immigration raids targeting the working-class neighborhood have left the streets mostly deserted. ICE agents coming to Little Village was a really bad impact, very negative. 90% of our business has gone down. You don't see families walking down the street anymore. Allison Lopez owns a dress shop that specializes in ball gowns for quinceañeras. She says the impact from immigration raids resulted in the closure of a dress shop across the street from hers, and that her own business wasn't able to make the rent this past month. It's hard. It's hard on a person, because you live to have a job, a business, You live, you put everything to it. I design dresses, I do everything. And for something just political, this can happen and then everything just goes down. The first phase of the Department of Homeland Security's deportation campaign, named Operation Midway Blitz, racked up over 4,200 arrests across the city in under 3 months. The U.S. Border Patrol descended on Little Village again on Tuesday, with roving Commander Gregory Bovino seen in a large convoy of agents wearing camouflage, some with assault rifles peeking through car windows. The Little Village Chamber of Commerce says this strip of stores and restaurants had become the second most profitable shopping quarter in Chicago, with thousands of tourists visiting. But Marcos Carbajal, the owner of a small but popular chain of Mexican restaurants, says those visitors have disappeared. He said that after a strong first few months, his newest restaurant, which opened earlier this year in Little Village, has suffered a 40% decline in customers. I'm an American citizen, I'm the son of an immigrant. I'm now paying the price here where my American dream is being eroded of my family's business. And I'm in America, I'm doing all my part, doing everything right. Think about that for a second. We are impacting our own citizens, and our own people are the collateral damage of this. Though Little Village has long struggled with bouts of gun violence and has the highest number of gang-related crimes in the city, residents said they felt safe before federal agents came to town. Asked for comment, Tricia McLaughlin, Assistant Secretary of the Department of Homeland Security, said, "There's no reason to be afraid of law enforcement unless you are breaking the law." A DHS spokesperson did not respond when asked about the impact of the raids on businesses. Sacerdote do estado de Maryland decidiu assumir a tutela legal de 26 crianças cujos pais vivem sob constante medo de serem detidos ou deportados pelas autoridades de imigração dos Estados Unidos. O padre Vidal Rivas, da Igreja Episcopal de São Mateus, em Hyattsville, assinou documentos nos quais as famílias de imigrantes confiam a ele a responsabilidade legal temporária pelos seus filhos, caso os pais sejam levados pelo ICE ou sofram ações de deportação. Especialistas em imigração afirmam que essa tutela de reserva é uma estratégia cada vez mais usada por famílias com membros sem documentação para garantir a proteção legal, matrícula escolar e cuidados médicos para as crianças, enquanto seus pais enfrentam incertezas imigratórias. A iniciativa ocorre com contexto de aumento nas ações de imigração e deportações, que tem deixado muitas famílias em clima de medo e apreensão em comunidades latinas nos arredores de Washington, D.C. No discurso de fim de ano da Casa Branca, o presidente Donald Trump voltou a afirmar que a chamada imigração reversa
é a saída de imigrantes dos Estados Unidos estaria reduzindo a pressão sobre o mercado imobiliário e ampliando assim vagas de emprego para cidadãos americanos. Trump e o vice-presidente J.D. Vance ligaram essa saída a uma possível queda nos aluguéis e menos competição por trabalho no país. Mas especialistas e economistas alertam que não há dados que possam confirmar essa relação direta entre a imigração e o preço de moradia ou até geração de empregos, e que fatores estruturais do mercado imobiliário também influenciam esses indicadores. Veja. For the first time in 50 years, we are now seeing reverse migration as migrants go back home, leaving more housing and more jobs for Americans. In the year before my election, all net creation of jobs was going to foreign migrants. Since I took office, 100% of all net job creation has gone to American-born citizens, 100%. In the end, government either serves the productive, patriotic, hardworking American citizen, or it serves those who break the laws, cheat the system, and seek power and profit at the expense of our nation. Em 2024, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conquistou as áreas rurais de Michigan com a promessa de reduzir o custo de vida. Mas agora a inflação persistente no país está testando essa promessa de Donald Trump e a paciência dos eleitores que o ajudaram a chegar ao poder. Outside a firehouse turned food pantry in rural Michigan, dozens of residents wait in vehicles as volunteers help load household staples. Prices for many of these items have either surged or remained painfully high at the grocery store. Waiting in line at the food pantry was something 35-year-old mother of three Taylor Ludwig said she hoped wouldn't be necessary when she voted for Donald Trump last year. It's definitely only a year into his term, so I'm going to kind of hold off a little bit before I really give my full judgment on things. But I expected a bit more, but I was very, very hopeful that things were really going to just kind of go back to what they were, I'd say, before Biden. Trump swept rural Michigan in 2024 on promises to ease the cost of living. But persistent inflation is testing that pledge and the patience of voters who helped put him back in the White House. Ludwig said the Republican Party could lose her vote in next November's midterm congressional elections if Trump doesn't move faster to fulfill his 2024 campaign promise. I mean, I'm a realistic person, and I'm not just going to follow along somebody like a sheep, I'm just not going to do that. Ludwig was among 19 Trump voters Reuters recently interviewed in the eastern Michigan town of Capac and other parts of St. Clair County. The region has grown steadily more Republican in recent years, backing Trump by more than 66% in the 2024 election. Most of those interviewed said they still blamed former President Joe Biden for inflation. And all pointed to around an 8% drop in gas prices as a positive development under Trump. Still, half of the respondents said they or their families were struggling to make ends meet. Ford told Reuters that if inflation and other economic conditions did not improve by next year's elections, they could see themselves giving Democrats a serious look in 2026, while a dozen said they would still vote Republican. Inflation nationwide is running at roughly a third of its mid-2022 peak of more than 9%. But that figure masks sharp increases in some everyday staples, such as beef, coffee, and orange juice, which have climbed at double-digit rates this year. 55-year-old Michael Wendling has 4 children and voted for Trump in 2024. Never before in my life have I felt the impact of inflation. Your wage would rise, commensurate with the costs to live. But right now, inflation is off the chart and wages aren't going up. So it's a pinch. Economists say there's little the president can do to quickly bring down prices, and note that Trump's tariffs raise import costs that are largely passed on to consumers.
Trump has not said how he will bring down prices. But in a rare address from the White House, Trump blamed Biden for rising prices and promised that Americans will benefit from tax cuts passed by Congress that are set to take effect in January. In Port Huron, Trump voter Marisa Budaraco said she wasn't ready to blame the president yet, but wants to see some headway. We didn't get here overnight, and so we just have to have some grace. And I understand the struggle with everybody, and as well as myself. I wish he would take that into accountability and do more things, quicker. But I don't know how that end works. I just know that hopefully he's going to do it soon. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS, publicou nas redes sociais que 2025 teria sido o ano mais significativo da história do órgão em segurança e aplicação da lei e também o fortalecimento do país sobre a presidência de Donald Trump. E a liderança da secretária Chris Noem, a mensagem agradece o trabalho das equipes da agência e também reforça a narrativa de que avanço nas ações de segurança nacional e também de fiscalização. A postagem repercutiu online e foi usada como vitrine política do governo Trump para defender os resultados na área. Confira. Thanks to DHS law enforcement efforts. In the first 7 months of the Trump administration, the Coast Guard seized more than double the cocaine and other illegal drugs compared to the entirety of 2024, removing 289,467 pounds of cocaine, 31,942 pounds of marijuana, and 5,952 pounds of other illicit drugs, and detaining 261 drug traffickers. Operation Pacific Viper, launched in August alone, seized over 100,000 pounds of cocaine in the Eastern Pacific. Americans gave President Trump a clear mandate to conduct the largest mass deportation operation in history, and DHS is executing on it. Over 600,000 illegal aliens have been arrested and deported by our officers, while more than 1.9 million illegal aliens have self-deported, totaling over 2.5 million gone from our country. With thousands of new ICE agents deploying to the streets, the surge is just beginning. DHS has also restored integrity to our legal immigration system, ending abuses that allowed dangerous individuals to enter and remain. There is no place in America for those who exploit our citizens, refuse to assimilate, or seek to undermine our national identity and values. We have seen the chaos, fraud, disrespect for law enforcement, and moral decay that has been imported from failed systems abroad. It makes no sense to bring those ideologies here. Now, under this administration, these individuals are going back, and our nation is stronger and safer for it. This year, DHS launched national state-level initiatives
like the worst of the worst database, as well as expanding 287G partnerships by 641% to over 1,000 agreements with state and local law enforcement. Major operations, such as Operation Tidal Wave and Sanctuary City sweeps in Los Angeles, Chicago, New Orleans, and others, resulted in thousands of arrests, complemented by record drug interdictions and the arrests of hundreds of traffickers through operations. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou na última sexta-feira que Washington e o Brasil fizeram avanços em algumas coisas na relação com o presidente Lula, especialmente no comércio, mas que ainda há trabalho a ser feito para aprofundar, inclusive, essa cooperação bilateral entre os dois países. Rubio destacou que os dois presidentes, Trump e Lula, têm uma relação positiva, embora persistam as divergências. A declaração ela foi dada em resposta às perguntas de jornalistas lá na Casa Branca, reforçando temas como comércio e outros que continuam na agenda de negociações entre os dois governos. How about the conversation with Lula? I mean, I think he said to us what he has said publicly, and that he has a willing to play a positive role in that regard. You know, the president's had 2 phone conversations and 1 meeting with President Lula. I think we've made progress on some things, including on trade. We have more work to be done. The 2 presidents got along. We felt that was important in terms of those conversations. I've talked to Mauro, their foreign minister, on it, including this earlier this week. And we have a lot of issues in common with Brazil that we'd like to work together on, and strong links. Being from Florida, as an example, I know how important Brazil has been to us as a partner. We've had some disagreements on a couple things over the years as well. But I feel like that relationship is on a positive trajectory. But as far as its role in Venezuela, I don't have anything to provide you on that today. O presidente Donald Trump e 9 grandes empresas farmacêuticas anunciaram na sexta-feira, dia 19 de dezembro, acordos que reduzirão drasticamente os preços de seus medicamentos para o programa que eles chamam de Medicaid do governo e para quem paga em dinheiro, em sua mais recente tentativa de alinhar os custos dos Estados Unidos aos de outras nações ricas do mundo. I'm thrilled to be joined by the leaders of 9 of the world's largest pharmaceutical manufacturers, all very big names, celebrities in their own right, very, very powerful people, and they head some of the most admired companies anywhere in the world. It's a great group. To announce that they've agreed to offer many of their flagship drugs, really all of their flagship drugs, at heavily discounted, most favored nations prices. In other words, whatever the drug sells for over the world, in the world, whatever the lowest number is, if it's Germany, if it's in UK, anywhere, we will match that price. Right now, sometimes it's 10 times higher.
we've been laughed at and scoffed at for years. For years, the pharmaceutical companies were difficult, but they also love our country. They knew it was unfair. And they were great. I appreciate it. But the bigger problem was going to be the countries. How are you going to get the countries to do it? And we told them, if you don't do it, we're going to have to use tariffs, and we're going to charge you a 10% tariff, which is far more money than the money we're talking about. And they immediately agreed to do it. So we have all the foreign countries agreeing to do it. As of today, 14 out of the 17 largest pharmaceutical companies, but they've all agreed, have now agreed to drastically lower drug prices for their American patients, for the American people and patients. This represents the greatest victory for patient affordability in the history of American healthcare by far. Os Estados Unidos interceptaram mais um petroleiro na costa da Venezuela em águas internacionais, informou a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Chris Noem, no sábado, dia 20 de dezembro, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado na semana passada um bloqueio a todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela. U.S. Homeland Security Chief Kristi Noem published video on Saturday said to show the U.S. intercepting an oil tanker off the coast of Venezuela in international waters. Her post on X came with a statement confirming the move by the Coast Guard days after President Donald Trump announced a blockade of all sanctioned oil tankers entering and leaving Venezuela. Noem also said the U.S. will, quote, continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund narco-terrorism in the region. Maritime risk management company Vanguard said the vessel was believed to be the Panama-flagged Centuries, which was intercepted east of Barbados in the Caribbean Sea. Reuters was able to confirm the vessel in the footage as Centuries, but not the date and location the video was recorded. A White House spokeswoman said on X the tanker was a falsely flagged vessel used by Venezuela to traffic stolen oil. Centuries was loaded in Venezuela under a false name and carrying crude oil bound for China, internal documents from the oil seller Venezuelan state oil company PDVSA show. It's part of a so-called shadow fleet of tankers that disguise their location, used by buyers of Venezuelan oil to get around U.S. sanctions. PDVSA did not immediately respond to requests for comment. In a statement, Venezuela's government denounced the interception as a serious act of international piracy. It's the second time in recent weeks that the U.S. has gone after a tanker near the South American country. It comes as Trump builds a pressure campaign on Venezuelan President Nicolas Maduro. U.S. strikes on suspected drug vessels in waters near the country have killed at least 100 people, while military forces have ramped up their presence in the region. Trump has said the U.S. will soon start land strikes on Venezuela. Maduro has denied links to crime and says that the U.S. wants to oust him so it can take control of Venezuela's vast oil reserves. Sexta-feira, dia 19 de dezembro, foi o último dia para que os arquivos do caso Jeffrey Epstein se tornassem públicos. Desta vez foram divulgadas cerca de 300 mil páginas de documentos que podem ajudar a esclarecer tantas as perguntas ainda sem respostas, como outras dúvidas do público em geral. Os novos arquivos divulgados trazem fotos de várias celebridades como Michael Jackson, Mick Jagger e o presidente Bill Clinton, além de centenas de páginas censuradas. Nos documentos também constam 2 menções ao Brasil. Em uma delas, Epstein recebeu um recado em janeiro de 2005, pedindo que ligasse para o novo telefone de uma mulher com o assunto Brasil. O campo que identifica quem fez o pedido está censurado. Em outro arquivo da investigação, há uma anotação manuscrita indicando que uma mulher teria sido fotografada sem saber da existência da imagem. A pessoa, cujo nome foi censurado, teria ido ao Brasil aos 18 anos e retornado aos Estados Unidos 2 anos depois. Entre as novidades estão informações sobre a decisão do Departamento de Justiça de abandonar uma investigação sobre Epstein nos anos 2000, que permitiu que ele se declarasse culpado da acusação estadual de prostituição e uma queixa inédita de 1996, acusando Epstein de roubar fotografias de crianças.
Alguns dos registros mais importantes e esperados sobre Epstein ficaram de fora na divulgação inicial do Departamento de Justiça, como as entrevistas do FBI com sobreviventes e memorandos internos que analisam as decisões de acusação. Além disso, pelo menos 16 arquivos desapareceram da página do Departamento de Justiça do governo dos Estados Unidos com documentos relacionados ao caso, menos de um dia após serem publicados, sem nenhuma explicação oficial ou aviso público. Os arquivos desaparecidos disponíveis na sexta-feira e não mais acessíveis no sábado incluíam imagens de pintura retratando mulheres nuas e uma que mostrava uma série de fotografias ao longo de um aparador e em gavetas. Essa última imagem mostra dentro de uma gaveta, entre outras fotos, uma fotografia do presidente Trump ao lado de Epstein e Melania Trump. O Departamento de Justiça afirmou no domingo que o presidente Donald Trump não tem nada a ver com a remoção de arquivos relacionados com o caso Epstein e que a decisão foi tomada em resposta aos pedidos das organizações de vítimas. O desaparecimento inexplicado dos arquivos alimentou especulações sobre o que foi retirado e por que o público não foi notificado anteriormente, aumentando o mistério sobre Epstein e as figuras poderosas que o cercavam. Democratas do Comitê de Supervisão da Câmara questionaram a imagem desaparecida com a foto de Trump e um post em uma rede social que pedia mais transparência para o povo americano. Em novembro, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que determinou que o governo liberasse as informações sobre a investigação do caso até 19 de dezembro. O texto foi sancionado pelo presidente Donald Trump. Apesar do prazo final estabelecido pelo Congresso, o Departamento de Justiça disse que planeja divulgar os registros de forma contínua. A instituição atribuiu atraso ao demorado processo de ocultar os nomes dos sobreviventes e outras informações de identificação. O vice-procurador-geral Todd Blanche disse que o governo vai divulgar centenas de milhares de documentos, mas não todo o conjunto de arquivos relacionados ao caso, já que parte do material pode conter investigações ordenadas por Trump sobre figuras democratas associadas a Epstein. A identidade de todas as vítimas de tráfico sexual cujos nomes constem nos documentos também serão protegidas. Epstein foi acusado de abusar de mais de 250 meninas menores de idade. O bilionário foi preso em julho de 2019 e, segundo as autoridades, tirou a própria vida um mês depois dentro da cela. O caso voltou a ganhar destaque neste ano com o vai e vem do presidente Trump sobre a liberação dos arquivos. Uma brasileira vítima do empresário Jeffrey Epstein criticou duramente a divulgação parcial dos chamados arquivos de Epstein, descrevendo inclusive a divulgação da última sexta-feira como um tapa na cara de vítimas e familiares. Marina Lacerda, que diz ter conhecido Epstein aos 14 anos e sofrido abuso sexual, afirmou à imprensa que a versão divulgada dos documentos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos está incompleta e cheia de trechos censurados, inclusive sem transparência real sobre o conteúdo. A expectativa era de que a liberação total trouxesse mais respostas sobre o alcance da rede de abusos, inclusive de possíveis culpados, mas a liberação parcial com milhares de páginas omitidas provocou um choque e frustrou as vítimas. Confira. Where the files came out, and then when they did come out, we were just in shock, and we've seen that there is nothing there that is transparent. So it's very sad. It's very disappointing. It's a slap in our faces at this point. I was 14 years old when I met. I had just turned 14. I turned 14 in June. I met Epstein, I would say August or September. So I had just turned 14, and our relationship or friendship, I would say, ended at 17 years old. Well, at that point, you know, he had made it very clear to me that I was old and I was no longer fun for him. So he booted me out, and, you know, I was no longer needed for him. From what I know, it's over 1,000.
And that's just what, that's just what the DOJ can collect or the FBI can collect. But I presume there may be more than that. So when I saw that, it made me think, was that my deposition or was that part of my writing when I gave that to the FBI? I am Brazilian. I think when they spoke to me, I was the first victim that they spoke to in New York. And a lot of those notes just really seems like it was what I was saying to the Southern District or the FBI at the time. So I'm not sure if it was me, but that is definitely, a lot of it is part of my deposition and what I said. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos liberou parte dos arquivos do caso contra o abusador sexual Jeffrey Epstein, incluindo documentos que inclusive citam a cidade de Fortaleza e Rio de Janeiro como exemplos de cidades associadas historicamente ao turismo sexual ao lado de destinos internacionais, como Amsterdã e Bangkok. O arquivo técnico de referência do banco JP Morgan Chase foi divulgado na última sexta-feira, dia 19, como parte da biblioteca de processos denominada Governo das Ilhas Virgens Americas v. JP Morgan Chase Bank. As autoridades do DOJ dizem que a divulgação parcial atende à lei recente que exige a transparência nos documentos do caso do Jeffrey Epstein, mas enfrenta críticas de legisladores que apontam omissões e redações extensas. Jeffrey Epstein, como a gente falou aí nas matérias anteriores, foi condenado em 2028 por solicitação de prostituição de menor e em 2019 voltou ao centro das acusações de tráfico sexual e conspiração com Ghislaine Maxwell. O presidente Trump emitiu uma ordem executiva na quinta-feira declarando véspera de Natal e dia 26 de dezembro como feriados federais neste ano. A ordem vai resultar no fechamento de agências federais e na dispensa de funcionários do trabalho da próxima quarta-feira até sexta-feira, visto que o Natal já é feriado federal. Trump observou, no entanto, que os chefes das agências podem determinar que certos escritórios e instalações de suas organizações ou parte deles permaneçam abertos e que certos funcionários devem se apresentar para o trabalho nessas datas. Presidentes anteriores já concederam feriados integrais ou parciais na véspera de Natal. Trump fez isso em 2009 e 2020. Mas adicionar o dia 26 de dezembro como feriado é algo inédito para este ano. Quero agradecer a audiência de vocês, muito obrigado. Continue se inscrevendo no nosso canal Seabra Brazilian Television. Se inscrevam agora mesmo, dê o like, dá o dislike. Se você gostou, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Comenta, é muito importante seu comentário. Comenta o que você quiser comentar. E claro, divulga para as pessoas. Hoje estamos fazendo o nosso Agenda 47 aqui, direto do Rockefeller Center, onde milhares de pessoas hoje estão aqui em Nova York. É incrível a quantidade de pessoas que estão na cidade para celebrar este Natal de 2025. Nós estamos aqui, muitas pessoas aqui passando nesse momento, em frente à árvore. Vocês já viram imagens da árvore aí no começo do programa. E o Agenda 47, a gente fez esse programa especial porque depois de amanhã já é o Natal e a gente quer celebrar esse Natal com vocês com um pouco de esperança e, sobretudo, perseverança. Nós do Agenda 47 agradecemos a audiência de vocês e até mais tarde no Jornal Brasil News, onde estarei ancorando as principais notícias do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo.